Oi, gente. Acabamos aí de entrar. Vou esperar um pouquinho, né? De praxe. Oi, Isabela. Oi, Lolo. Deixa eu ver se dá pra acenar aqui. Nem sei se isso é possível, né? Mas eu tô aqui acenando. Oi, Eric. Oi, boa noite. Esperar um pouquinho pra galera entrar, né? Tem muita gente aí que mandou mensagem pra Isabela, muita gente que me adicionou pra assistir a live. E desde ontem, na verdade, né? Então eu vou aguardar um pouquinho. Lolo, eu quero meu pote de delícia, hein? Não aceito menos do que isso. Bye, Paula Machado Beauty e Lili Beauty. São as... Oi, Douglas. As responsáveis. Esperando um pouquinho. É verdade, a gente é britânico, né? Eu pelo menos sou. Deu 8 horas, eu já liguei aqui. Mas a gente espera um pouquinho, 5 minutinhos, até o pessoal ver que a gente já tá ao vivo. Tem tanta coisa boa hoje, gente. O livro de hoje, olha... Eu vou te falar que o livro de hoje é punk. É muito punk. Oi, Douglas. O Douglas, gente, ele vai participar da nossa live também na próxima live, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual é o dia. Dia 16. Dia 16 de junho. É a vez do Douglas. Doida pra ler seu livro, Douglas. Bom, guardar um pouquinho. Isabela já tá online, né, Isabela? Muito bem. Eu tenho até que ver qual é o Instagram que eu vou te chamar. Eu até anotei teu Instagram aqui. Porque Instagram pessoal, Instagram comercial, eu fico toda perdida. Oi, Geisa, amiga! Que bom te ver, amiga. Quanto tempo a gente não se vê, não se fala. Um beijo, tá? Depois eu vou te mandar mensagem que eu tô com muita saudade. Guilherme, bem-vindo. Isabela, me manda seu Instagram aí. Eu anotei em algum lugar, não sei, na hora que eu for te chamar pra ir pro lugar certo. Ah, não, tá aqui, já achei. Já achei. Isabela já tá online. Bom, eu vi, anotei aqui. Já tá aqui, querida. Vou te chamar por ele. Já, já. Podemos começar? 8h05, né? Já deu pro pessoal chegar e se ajeitando. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Vai ficar no Instagram da Isabela Duarte, que é a escritora de hoje. Então você já tem aí 2 opções de Instagram para acessar. Se não conseguir ver hoje ou se vocês não conseguirem assistir até o final, vai ficar gravado, tá bom?
Sim, vai ter espaço para perguntas, tanto durante a live, a gente vai abrir um espaço para isso, quanto depois, tá? Se a gente não conseguir conversar durante a live, mas eu acho muito difícil, porque sempre tem pergunta, a gente sempre responde, mas caso não dê tempo, ou, enfim, aconteça alguma coisa, pode perguntar pelo Instagram, para mim ou para Isabela, não tem problema nenhum, mas pode mandar que a gente vai encaixando a pergunta, vai respondendo, sem problema nenhum, tá bom? Bom, 8h06, né? Vamos lá. Lolo, manda um beijo pra minha irmã, hein? Ela não passou aqui hoje. Bom, pra gente começar essa live aí, tá? Eu vou dar alguns recados importantes antes da gente chamar a escritora. E vou explicar pra vocês, pra quem tá chegando agora, que eu sei que é a primeira vez que tá aqui, ó, que veio muita gente no Instagram da Isabela. Então tem muita gente ainda que não sabe que essa live faz parte de um projeto literário, que é para divulgar escritores. Então eu vou explicar isso bem direitinho para vocês, porque eu tô vendo que tem um monte de escritor aqui mandando mensagem pelo Instagram e alguns entrando na live. Então eu já deixo aí a porta aberta para contatos, tá bom? Principalmente escritores independentes que lançaram seus livros agora. Eu acho que vale muito a pena. Essa live, tá? Ela faz parte de um projeto que eu criei no meu Instagram, onde a cada 15 dias eu converso, bato papo com um escritor. Pode ser um escritor independente ou não. Isso vai variando muito. Eu tive escritores que foram lançados por editoras e recebi escritores lançados de forma independente, tá? Inclusive eu sou uma escritora independente. Eu lancei todo o meu livro de forma independente e continuo. Agora é que com o surgimento de um contrato eu assinei, mas a ideia principal é fazer com que escritores independentes e iniciantes tenham a oportunidade de divulgar os seus livros, de fazer com que as pessoas conheçam os seus livros e leiam, né? É mais uma opção. A gente tem uma demanda muito grande de escritores novos que estão entrando no mercado com livros muito bons e pessoas elas não... A Isabela vai entrar daqui a pouco. E aí a gente tem uma demanda grande de escritores e as pessoas às vezes, né? São todos que precisam ser escritores que precisam ser conhecidos e divulgados, né? Na minha ela tem justamente esse objetivo, fazer essa galera para divulgar o seu livro, tá? Então, assim, é importante a gente saber, né? Os livros, hoje com essas plataformas online que a gente tem muito mais acesso à leitura gratuita, preços acessíveis, e a live ela tem esse objetivo, fazer com que traga vocês para perto da gente, que escreve, que produz, que publica, enfim. É basicamente esse o objetivo da live. A gente vê aí no mercado de publicação que ele vem crescendo cada vez mais. A gente vê a todo momento pessoas que publicam e que merecem uma chance, tá? O livro de hoje, que eu estava muito ansiosa para divulgar para vocês, se chama Ilha das Cartas. Esse livro, ele tem... Já começa pela capa. A capa dele é linda e eu elogiei muito a Isabela por causa disso. É um livro escrito
por uma escritora talentosíssima que merece ser recomendada. Então eu já botei lá no meu Instagram. Ela merece ser lida, merece ser recomendada, merece ser divulgada e muito mais. Ela conta uma história de muita sensibilidade e ela mostra muita vocação. Eu posso dizer que o livro é uma poesia pura, apesar do tema abordado, tá? A gente vai ver que o livro ela é uma montanha russa de emoções que em diversos momentos eu tive que dar uma parada para respirar, porque é muito intenso. Né? A Isabela consegue misturar poesia, drama, ela mexe com o leitor de um jeito que esse ano eu ainda não tinha experimentado. E olha que eu leio muito, hein? Bom, sem delongas, a escritora se chama Isabela Duarte. Ela é formada em publicidade, trabalha na área há uns 6 anos como redatora. Mora em São Paulo, tem 27 anos e é solteira. Além disso, ela traz no seu livro uma bagagem muito reveladora, como eu já disse antes, através de personagens marcantes. Eu li o livro em uma tarde inteira, assim, enlouquecida, e eu fiquei realmente muito impressionada. Foi por essa razão que eu convidei, que eu resolvi chamá-la para participar dessa live comigo, para mostrar para vocês o livro Ilha das Cartas. Isabela, querida, você está aí? Deixa eu te chamar, peraí. É a primeira live da Isabela, então ela tá um pouco nervosa, o que é normal. Eu falei para ela que eu também, e as coisas são assim. Deixa eu chamar ela aqui. Isabela, se você vai entrar aqui na live. Oi, Monique. Olá, todo mundo. Boa noite. Eu ainda não tô te vendo. Aí! Aí, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bem, sim. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje em Brasília. Eu é que te agradeço por você ter aceitado o convite de fazer a live. Eu vi que uma galera que te segue tá entrando. Cadê a Isabela? Cadê a Isabela? Calma, ela tá entrando. Eu fico muito feliz. Ah, legal. Divulguei bastante nos últimos dias. Vem cá, é a tua primeira live, né? Sim, primeiríssima, estreando aqui com você. Tá ansiosa? Ah, depois da nossa conversa, não. Assim, a gente já teve uma conversa tão bacana. Parece que a gente se entendeu bem, então acho que vai ser bem legal a live. Você gostou bastante do livro também, que eu fiquei bem feliz. Sim, gostei bastante do seu livro. Relaxa, porque primeira live é assim mesmo, eu fico com um frio na barriga sempre que eu entro na live com alguém. Então é normal, tá bom? Qualquer coisa eu vi que os seus seguidores lá. Hã? Tô tranquila. Eu vi que tem um seguidor lá, eu acho que ele veio de você. Perguntou se podia fazer pergunta e tal. A gente vai abrir um espaçozinho para depois a gente responder qualquer dúvida, enfim. Tá bom? Tudo bem? Podemos sim, eu posso também depois da live que a gente não conseguir responder aqui, eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu history e também posso responder mais depois. Sim, com certeza. Bom, para a galera entender aí a temática do seu livro, né? Pessoal que não conhece, que ainda não leu e que quer se aventurar na Ilha das Cartas, a gente tem aí 3 personagens que levam a leitura num ritmo muito acelerado. E a Alice, a ela e, gente, tem um que é o Pardal Sombria, que eu não conhecia esse nome. E fui fazer uma pesquisa. Exatamente.
E eu fui fazer uma pesquisa, cara, que ave é essa? E aí eu descobri que é uma ave marinha, que tem tudo a ver com o livro, né? Sim, Tem sim. tudo a ver com o livro. Então, assim, esses três personagens, eles são os principais, né? Na verdade, a Alice é uma protagonista muito intensa. E a temática da leitura é uma conversa entre a Alice e a ela através de cartas enviadas e levadas pelo Pardal. Não é isso? Sim. É, exatamente. É uma conversa. Elas se encontram num certo momento ali no começo do livro e depois essa comunicação continua até o final. Então, o livro se baseia nessas três personagens. E aí, essa conversa entre a Alice e a ela, por ser feita por cartas, o que eu achei também sensacional, tá? Essas cartas, gente, elas são elas são feitas com muita poesia, algumas muito melancólicas. São cartas que valem a pena, que fazem o livro, a leitura do livro, toda uma obra de arte, né? Isso aí, eu até te perguntei na nossa reunião se você tinha pego alguma poesia anônima e colocado. Você falou que não, Não, era um. opa, travou, não entendi. Travou? Travou. Essas cartas que acontecem entre os personagens, elas são muito intensas. Elas trazem muita melancolia, elas trazem muita poesia. E eu lembro de ter perguntado a você na nossa reunião se você tinha pego poesias anônimas e acrescentado, e você falou que não. Ou seja, você tem uma alma poeta, literalmente, né? Uhum. Sim, e dependendo da carta na ocasião que eu estava escrevendo do livro, eu sentia que era contatos diferentes, assim, palavras diferentes que surgiam que nem eram minhas, mas que elas vieram por mim em algum motivo. E aí eu fui começando a entender aonde que elas chegavam e quais eram as respostas delas. Assim, foi muito interessante. Agora, a gente tem um oposto da Alice e a ela muito grande. A gente vê que a Alice, ela vive num mundo caótico, porque ela é uma pessoa caótica. Você vê que tudo ao redor dela é autodestrutivo. A gente já começa a leitura com a protagonista mergulhando no submundo das drogas. Ou seja, é caos para todo lado. E do outro lado do oceano, numa ilha, a gente tem a ela, que é aquela personagem que faz com que as coisas sejam amparadas, com que tudo na vida da Alice seja de uma forma mais branda. Esses opostos, será que eles se atraem mesmo? Eu percebi isso na leitura. Uhum. É, a Alice, ela tá sempre no influxo, né? E ela tá sempre em busca de alguma coisa, de se entender, de se conhecer, ou de viver novas experiências do que ela ainda não conhece, não entende. E a ela tá, de algum modo, sempre acompanhando ela ali e dando coisas que ela precisa entender para continuar essa jornada. Então ela traz Agora, sempre essa calma, essa visão. te interrompi, pode falar, senão eu falo o tempo todo. Não, é isso, ela traz sempre essa visão de fora do que a Alice não está conseguindo enxergar no momento. E por isso que a troca de cartas é tão importante no livro. Para vocês entenderem essa ilha, né, que o nome do livro é Ilha das Cartas. Essa ilha é como se fosse nos dois extremos do oceano. E esse pardal faz com que essas cartas cheguem simultaneamente nas duas personagens. E elas se comunicam.
E o mundo da ela é muito diferente da Alice. E ela é tipo uma mentora, uma, uma coisa suprema que faz com que ela, olha, Alice, se acalma, as coisas vão melhorar, você precisa respirar um pouco. E a Alice está ali vivendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tentando entender e se ajudar. Mas é muito difícil, né? A protagonista não consegue, ela está sempre passando por uma montanha-russa de emoções muito grande e eu fiquei muito agoniada com isso. Uhum. Tem cenas fortes. Mas é isso, elas vivem em dois mundos completamente diferentes, né? Agora, esse mundo que a protagonista leva o leitor, que é esse mergulho no mundo da cocaína, porque o livro já começa numa overdose. E aí eu marquei a passagem dela no hospital. Uhum. E eu achei assim muito, muito pesado, muito impactante, porque ela faz analogias, ela faz metáforas, ao mesmo tempo que ela tenta ficar consciente, e ela né, tem uma experiência pós-morte, então é tudo muito impressionante. Você teve assim alguma como é que eu posso dizer, inspiração para escrever uma protagonista tão intensa? O livro todo ele é baseado em fatos reais, né? Mas, assim, de coisas que eu vivi e outras não. Mas esse momento do hospital é um dos mais difíceis para ela, em que ela, assim, realmente fala: nossa, aconteceu isso. E aí, depois disso, ela tenta sair do hospital e falar: cara, o que eu vou fazer agora? E aí ela continua recebendo essa ajuda da ela e vai trilhando esse caminho, né? Que ela continua ainda na cidade, ela continua ainda passando por várias dificuldades e mesmo assim ainda no final não chega, né? Assim, ela continua na jornada, né? Essa ilha é uma analogia ao subconsciente? Eu tive essa Sim, impressão. sim, seria assim. Quando você se conecta, né, com o seu interior e recebe esses recados, então seria basicamente isso. A ilha é um lugar que tudo pode acontecer também. Assim, a ilha depende da Alice. O que a Alice sente, aí ela vai sentir também, e a ilha também vai acontecer na ilha. É como se fosse o seu pensamento, assim, explicado pela física quântica, de tudo que você pensa, você atrai. Então, tudo que a Alice pensa, ela atrai para a ilha e para ela também. Por isso que ela está sempre acompanhando e sabe sempre o que ela precisa também. Eu marquei uma parte do livro e resume bem o que a Alice passa para o leitor. Que é assim, somente o que leva para dentro de si cura todo o mal. O livro já é uma porrada inteira. E aí eu fui grafando, né? Eu fui marcando todas essas partes das cartas, da Alice. E eu tenho realmente que te elogiar por toda a poesia que o livro me trouxe esse ano. Aliás, foi o primeiro livro cheio de poesias verdadeiras, né? Você não copiou de lugar nenhum, isso veio de dentro. E que me sensibilizou bastante. Ai, Agora, que bom. você levou quanto tempo para escrever esse livro? Eu escrevi esse livro em 5 anos. De colocar no papel, né, mesmo, assim. Na verdade, eu tô escrevendo ele na minha cabeça, né, o que não vale muita coisa, mas desde 2012. Mas desde 2015 que eu escrevo realmente o livro. E E você... até parei algum tempo de escrever, precisei parar de escrever ele, voltei e terminei no meu prazo que eu tinha me dado, assim, de 5 anos, me deu um bom prazo e consegui encerrar a tempo. Você publicou ele ano passado, não foi? Publiquei em outubro do ano passado. Está na E Amazon, disponível em e-book por enquanto. 5 anos para escrever esse livro. Sim, foram 5 anos. Caramba! A gente vê também, durante a leitura, que a gente tem muitos personagens peculiares, né? O caboclo é um deles.
Uhum. E na nossa reunião, eu perguntei para você sobre a parte da onça. E você falou que essa parte da onça, ela aconteceu. Explica pra gente como é que foi essa É, parte da onça. um dos Eu achei fatos fenomenal. baseados na vida real, em que a onça realmente apareceu para mim, assim, eu estava no carro, na estrada, e apareceu um filhote de onça do meu lado. E ela começou a correr, e a gente estava rápido também no carro, mas ela começou a ir mais rápido que o carro e atravessou o carro, assim, e entrou na mata. A gente freou com tudo para não atropelar ela. E eu me lembro na época de ter pesquisado, eu sempre pesquiso, gosto muito de saber o significado dos animais, eu acho que cada um traz uma sabedoria pra gente. E na hora, além dela me trazer essa agilidade, que eu entendi que era necessária no momento, vendo depois, eu vi que a onça vem em momentos que a gente precisa de proteção espiritual, ela tira a doença e leva com ela. Então, eu achei que fez total sentido ter acontecido isso e estar no livro. Assim. Achei bem interessante você ter perguntado isso. A onça, então peraí, a onça significa uma espécie de proteção, é isso? Sim, sim, uma proteção espiritual que vem e que tira o que está doente e leva com ela. Cara, é incrível essa história, hein? Porque eu não consigo Uhum. imaginar uma onça passando do meu lado e correndo na minha frente. É uma experiência muito punk essa. E essa realmente aconteceu, juro para vocês. A Alice, no livro todo, além das cardelas, né, ela tem outros animais assim que seguem ela, né? Ela tem sempre uma coruja que está A ali coruja. contando uma direção, né, trazendo sabedoria. E não me lembro se eu cito a águia, mas eu sei que tem borboletas também. E a borboleta traz muito esse sentido de autotransformação, né, nossa, assim, da gente entender cada fase que a gente precisa para se transformar e virar borboleta, assim. Então, Você sabe que a tem vários. borboleta, ela é o símbolo da alquimia, né? Exatamente por causa É? disso, dessa transformação. Uhum, é. E a coruja que você falou, que foi bastante citada também no livro, é sabedoria. Para algumas pessoas é sabedoria. Para mim, por exemplo, é morte. Quando eu Hum, dou de cara com uma coruja, assim, ou quando eu vejo uma coruja, eu já fico preocupada, porque para mim, coruja é morte. E para muitas pessoas, a coruja é sabedoria, né? sim, assim, e uma visão de olhar, enxergar no escuro. Pois é, para você ver como os significados eles são muito relativos, né? A Sim, sim. Alice também, durante o percorrer da história, ela passa por muitos altos e baixos, porque a Alice é uma protagonista viciada em cocaína, e tem a parte dela em que ela conta pra gente a overdose, em que ela é resgatada pelo jardineiro do hotel onde ela estava, né? E ela passa pela internação no hospital e tem um momento dela sozinha dentro de um motel. E logo Uhum. após essa ligação do motel, que ela fica ali sozinha pensando, ela vê a vida dela como um filme e tenta não justificar, porque não tem justificativa, mas ela tem que enfrentar os próprios monstros. E ela deixa claro que ela foi abusada sexualmente quando mais nova. Essa foi uma parte do livro também que eu fiquei muito impressionada, porque você ter que lidar com seus monstros é muito difícil. E a Alice, Uhum. como protagonista, ela faz isso de um jeito que você fica assim impressionado. Você acha que esse caminho que ela percorreu inteiro foi por causa desses abusos que ela sofreu ou porque ela estava realmente totalmente perdida? Dá para perceber que ela está totalmente perdida. Uhum. Assim como qualquer trauma, né, levam as pessoas talvez a fazerem outras coisas. Eu não diria se uma coisa carregou a outra,
Mas é uma coisa assim, a gente nunca sabe o que as pessoas estão passando de fato, né? Às vezes a gente julga uma atitude, por exemplo, poderiam julgar a Alice naquele momento que ela era suicida, mas não, ela só estava perdida e lidando com os próprios traumas, assim. Eu acho que é bom a gente sempre lembrar que a gente nunca sabe o que as pessoas passam na vida delas, né? Antes de trazer qualquer julgamento. É, isso aí, você falou uma coisa perfeita agora. As pessoas gostam muito de julgar ou ter um pré-conceito com a atitude daquela outra, ou porque a atitude é diferente da sua ou da minha, e a gente não conhece a realidade da pessoa, né? A Uhum. gente não conhece por que a pessoa toma aquela determinada atitude ou fala aquela determinada coisa. Então, o não julgar, o conhecer foi é o principal. A Alice me mostrou isso. Fez com que eu não julgasse, pô, o livro, a protagonista começou já numa overdose. Quantos livros eu peguei na minha vida que eu comecei julgando o protagonista ou a protagonista e terminei na leitura falando assim, meu Deus, que estúpida que eu sou por ter julgado as ações dele logo no início. Alice me mostrou isso. Ela vem num ritmo muito acelerado, mostrando tudo no caminho dela, mas aquela é a realidade dela. Eu não posso julgar a realidade dela, né? Uhum. Opa, vocês estão escutando? Dá para escutar daí? Tá rolando um panelaço aqui, gente. Então eu acho que vai rolar um som no fundo de Ó, não tá panelaço. pra ouvir aqui, não. Eu também fiquei sabendo que ia ter aqui. E eu falei, putz, vai ter um Nossa, pé. tá muito, Mas não tá dando pra ouvir, não tá não. tanto, tá muito assim, tá todo mundo. Bom, pra gente não perder aí o fio da meada, o livro, ele tem 123 páginas, né? Você lançou ele só em e-book? Só em e-book, por enquanto. Eu Você não pretendo teve vontade? publicar. Ainda não achei o meio que eu quero, assim, de publicar físico, por isso decidi aguardar. Mas ele está disponível no Kindle e acho que o Kindle ele entrega em outras plataformas também, né? Aqui fora do Kindle. Mas ele está em e-book na Amazon. E é só na Amazon, não é em mais nenhum outro lugar. Não, por enquanto só na Amazon. Entendi. Agora, deixa eu te falar mais uma coisa sobre esse livro. Essa analogia que você fez sobre o subconsciente, que eu acho muito importante a gente conversar, muitas pessoas recorrem à regressão para saber o que aconteceu em vidas passadas. Quem acredita, óbvio, né? E eu conheço casos de pessoas que se perderam dentro do subconsciente numa regressão. E isso é possível, né? A Alice mostra no livro todo que a ela é o subconsciente e que ela está em constante conflito com ela e o subconsciente, que é uma terra onde a gente desconhece e desconhece quem faça parte desse subconsciente. Você acha que essa ligação do subconsciente é geral? Ou isso foi só mais uma mensagem para você passar no seu livro para a gente olhar mais para dentro? Eu acho que ela é geral. Eu não entendo, sim, de casos que a pessoa se perdeu nisso, porque para mim ele traz, pelo contrário, luz e conhecimento, assim, ele te guia a entender os seus próprios processos, né? E então, com certeza, essa relação existe. Ela desbrava isso, né? O livro começa com essa overdose, onde ela se encontra no mar, e aí ela acha essa ilha que ela se depara com ela mesma, né? Com o consciente dela. E aí, a partir de então, a primeira frase que você gostou veio bem nessa hora, né? De olhar para si mesmo. E aí, claro que essa ligação nunca vai deixar de existir. Aí eu gosto muito da parte dela, intermediando isso, de conseguir atravessar um mundo e o outro e fazer com que elas tenham uma comunicação
de fato, onde a Alice não vai conseguir ignorar os recados do inconsciente que era ela. Porque às vezes a gente ignora muitas vezes, né? Cara, é uma mensagem muito punk. O livro todo é uma mensagem nesse subconsciente muito bom. Mais um motivo de eu indicar essa leitura. Mais uma leitura um motivo de eu indicar essa leitura. Tá uma bagunça na rua, que você não tem noção. Tô tentando me concentrar aqui, mas tá todo mundo gritando, não sei se dá pra ouvir daí. Enfim, uma coisa que me incomodou muito no livro, a compulsão da Alice com cigarro. Será que isso era Cara, ficou muito claro que essa compulsão dela com cigarro, de repente, pode ter sido para ela não voltar para a sarjeta onde ela já estava, mas se afundar ainda mais. Ela fumava, tinha capítulos que ela fumava 2 maços de cigarro. Eu fiquei angustiada com isso. É mais uma das compulsões, né, que ela tem e que ela foge, né, assim, no meio dela sair um pouco da cabeça dela, assim, como o álcool, assim, como todas as outras coisas que tem no livro. E o cigarro é muito forte, né? Quem fuma sabe, é um amigo, cigarrinho é um amigo. Você acha que o cigarro ali, no livro, né, a protagonista mostrando o cigarro, o álcool, a cocaína, isso tudo era uma fuga da vida dela, né? Sim, sim, com certeza. Ela estava completamente perdida. Mas mesmo assim se encontrando nesse submundo e com tudo que ela criou para ela mesma. Assim, ela tem essa mentalidade de só aprender com as experiências e ela vai vivo. E vem cá, você tem planos para lançar a continuação desse livro? Sim, na verdade sim, terá continuação. Mas vai levar aí mais 5 anos para esse livro sair? Olha, não sei, eu imagino que esse vai ser mais rápido. Mas eu não posso definir prazos. Isso é importante, não pressionar o escritor é muito importante para que a obra saia do jeito certo, né? Ah, sim. Mas com certeza terá continuação. Muito bem. Bom, a gente já falou de vários pontos aqui do seu livro que eu achei importante ter frisado. A montanha-russa que a Alice passa, esse contato com o subconsciente dela para que ela se resgate, não se autodestrua. A poesia, que o livro é cheio de poesia, essas cartas que vão e que vêm, tudo no livro é maravilhoso. Tudo. Eu acho mesmo que deu super apoio de você escrever a continuação desse livro. Agora, você tem algum ponto para acrescentar do seu livro? Alguma coisa que você queira falar? Que você goste mais ou goste menos? O que eu tenho para falar é que eu acho que esse livro pode impactar outras pessoas também. E sobre assuntos que é importante a gente falar hoje em dia, né? Como o abuso, como o abuso sexual, o abuso das drogas, depressão. Eu acho que todos esses temas devem ser mais falados na sociedade. E a gente não tem que fugir deles, a gente tem que escancarar eles e trabalhar com eles da melhor maneira possível para poder se trabalhar. E eu espero que se alguém se encontrar nisso, o livro possa ajudar pelo menos um pouquinho. Você sabe que os livros, eles chegam naquelas pessoas que têm que chegar, né? Eu tenho 2 histórias assim incríveis com livros que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Uma vez eu estava saindo para trabalhar, eram 7h30 da manhã, e só tinha eu e o zelador que estava varrendo alguma coisa, e eu saí. Na segunda porta do meu prédio tinha um livro, e ele era enorme, ele era desse tamanho. Eu falei, gente, quem foi que botou um livro, despachou um livro em cima do muro de um prédio? Eu vou lá ver. Ele passou a noite toda. Ele passou a noite inteira em cima do muro. Ninguém mexeu, ninguém pegou. Quando eu saí para trabalhar de manhã,
O livro estava ali, me encarando. E eu cheguei perto. Quando eu fui ver qual era o livro, 100 anos de solidão. Eu falei, cara, é agora. Eu peguei o livro, folheei para ver se tinha alguma coisa dentro que pudesse ser de alguém, alguma coisa. Eu falei assim, o livro tinha que chegar para mim, por alguma razão. Porque passou a noite toda, ninguém mexeu, ninguém pegou, e alguém foi e colocou ali, sem saber que tinha uma leitora assídua dentro do prédio. E a outra experiência foi, eu estava em casa, e aí de repente a minha mãe chegou e ela falou assim, eu estava parada no sinal e tinha um rapaz vendendo bala. E ele me entregou esse livro aqui, ó. Falou assim pra mim, olha, esse livro aqui é pra você. Aí ela falou assim, mas eu não leio, mas é pra você. Quando a minha mãe chegou aqui, tinha um livro que se chamava A Ilha. Cara, então assim, os livros eles têm que chegar para quem tem que ler. O seu livro, ele precisa ser lido. Então, se chegar na mão de vocês aí, é porque vocês têm que ler o livro dela. É muito bom. Não tô puxando sardinha não, tá? Porque eu leio muito e eu sei quando vale a pena ler um livro. Fofinha, seu livro está disponível em e-book, no Kindle. A gente já falou de vários pontos. Eu queria fazer um agradecimento às pessoas que me ajudaram a finalizar. O Fábio Vessoni, eles estão aqui na live, inclusive depois eu posso passar o Instagram deles. O Vessa é ilustrador, gráfico maravilhoso que fez a arte. Muito obrigada, Vessa. Agradecer também a Lied pela revisão impecável sempre. E também ao Sérgio Garrido, que me ajudou a escrever a sinopse, porque quando eu terminei de escrever o livro, eu falei, eu não sei o que escrever na sinopse. E aí o Sérgio fez esse grande favor de escrever a sinopse para mim, e muito obrigada a essas 3 pessoas. Nem tenho falado, assim, nem como retribuí-los ainda, porque foi, assim, presentes, foram 3 presentes de Deus. A pessoa que escreveu, não, fez a sua capa, ela teve, essa pessoa, qual é o nome da pessoa que você falou? Fábio Vessoni. O Instagram profissional acho que é @artevessa. Quem precisar de ilustração aí, só falar com ele também. Eu adoro capa de livro. A primeira coisa que me chamou a atenção no seu livro foi a capa. E depois que eu terminei de ler a sua história, eu falei, gente, ele conseguiu captar exatamente a mensagem do livro. Então, parabéns pro Fábio, ficou realmente muito bom. Muito boa a capa do livro, a ilustração, eu adorei. Adorei mesmo, o verde, preto, tudo aquele contraste todo, ficou muito perfeito, muito bom. Ficou muito bonito mesmo. Olha que ele um livro, foi só uma reunião de briefing que eu passei para ele já me conhece e aí ele acertou a mão. Agora, fala seu Instagram. @inconsciente.me. @inconsciente.me. Que também é o nome do meu blog, que aí é tudo junto, inconscienteme.wordpress.com. Lá tem alguns outros textos meus e vou continuar postando mais coisas por lá também. Tinha uma pessoa que queria fazer pergunta. Cadê? Quem era? Era o Douglas? Eu não lembro. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. Não tem problema nenhum. Tinha uma pessoa querendo fazer. Ela tá aí? Não? Bom, não tem problema. Vocês podem fazer perguntas para Isabela pelo Instagram dela, conhecer o blog, pode ficar no meu... seguir o meu Instagram e lá a gente pode conversar também, pode mandar mensagem. O livro da Isabela está na Amazon, em formato em e-book.
Ai, ele aí, ó. O Eric, não era Douglas. Eric. A gente já matou a curiosidade dele. Qual é Que a bom. pergunta? Vamos ver aqui. Ele não chegou a fazer, ele falou, não, vocês já me responderam. Alguma coisa que a gente falou. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu history também agora. Quem quiser mandar mais pergunta, manda lá. Depois eu respondo. A Lenha falou que adorou o livro, que vale a pena, eu concordo com ela. Pode Fabi, mandar. Eu vou conhecer teu blog, ainda não entrei no teu blog, eu só entrei no teu Instagram. Eu vou pegar o teu blog pra gente fazer, divulgar também, né? Que é sempre bom. Ainda mais blog, todo mundo gosta de blog, né? tem uns poeminhos, É, uns textinhos lá também, que são bem legais. legal. Mais alguma coisa, querida? Ó, ele perguntou. Ia perguntar se a personagem parece estilo Shyamalan. Eu não sei o que é Shyamalan. Alguém me ajuda. Você sabe, Monique, o que é Não, Shyamalan? agora que eu tô vendo aqui. Não, o que Estilo é isso, Shyamalan. Eric? Explica pra escritora, senão a gente não vai conseguir saber. Ele deve estar escrevendo. Parece meio xamânico. Não sei. É, ele, Ator do ele sexto dire... sentido. Aham. É, ele tem. Acredito que ele tem vários sextos sentidos aí no livro, em que ela usa uma capacidade de se conectar aí com outros mundos. Ah, eu conheço ele, não conheci o nome. Isso acontece muito, né? Eu conheço esse diretor, esse cineasta indiano, mas eu não sabia o nome. E aí, por isso que eu não soube responder também. Aí é um diretor indiano. Aham, isso mesmo. Bom, então tá. Seu Instagram, seu blog, seu livro, pontos legais, perguntas. A gente interagiu bastante, a gente conversou bastante, isso é muito bom, rendeu boas risadas e boas conversas. Eu quero te agradecer muito, tá, Isabela, por você ter aceitado participar da live, que a gente possa Eu fechar muitas agradeço. parcerias. Sim, sim, vamos sim. Eu queria complementar falando que o livro, apesar de trazer todas essas temáticas, eu acho que ele tem um certo humor, assim, eu acho que é bem interessante. E acho que muita gente vai se conectar e vai gostar de ler ele. Sim, com certeza. Eu gostei muito e super recomendo. Então tá bom. Eu te agradeço imensamente. Foi um prazer ter conversado com você. Que a gente consiga aí fechar mais e mais e mais parcerias. Tá bom? Qualquer coisa pode mandar mensagem. A galera que quiser pode mandar mensagem para ela ou para mim também, não tem problema nenhum. E o pessoal que está na live, que é escritor independente ou não, pode entrar em contato se tiver afim de fazer live, divulgar o livro. A gente pode sentar, sabe, montar roteiro, enfim, e conversar direitinho, tá bom? Isabela, Monique, muito obrigada. É isso, vamos fomentar o cenário independente aí de cultura, todos nós. Tem vários artistas aqui também assistindo que eu sei. E vamos que vamos para frente, para cima e juntos. só para finalizar aqui, para eu dar o recado final aqui, antes da Isabela sair, eu tenho um podcast literário que se chama Do Livro Não Me Livro, que vocês podem estar ouvindo aí pelo Spotify e pela Anchor. Já está na 4ª temporada e os episódios são semanais.
Então, quem quiser escutar, quem quiser acessar, fica à vontade. Tem o link do meu livro também, que foi publicado em março na minha bio, que é O Homem do Quarto Andar, que é um suspense. E tem mais livro vindo por aí, tá bom? Isabela, um beijo, eu adorei falar com você e a gente vai se falando aqui por off, tá? Um beijão, obrigada aí a todo mundo que assistiu. Vou tirar você aqui. Agora vamos lá, porque eu sou muito ruim nisso, né? Vamos lá. Como é que eu vou tirar a Isabela daqui? Será que eu consigo sair? Não, eu tenho que tirar você, se eu não me engano. Aí, foi! Bom, gente, muito obrigada. Eu vi que a live estourou aí com bastante gente. Foi muito legal, todo mundo interagindo, assistindo. Quem não me conhecia passou a me conhecer. Quem não conhecia a Isabela passou a conhecer a Isabela, tá bom? Bibi, Douglas, a galera que veio do Instagram da Isabela, um beijo. Eu gostei muito de conhecer vocês. A gente vai se falando, tá? Não deixem de ler o livro dela. Não deixem de ler. Leitura é hábito. Pratiquem a livroterapia. A sua mente agradece, tá bom? Eu sou Monique Machado. A gente se vê na próxima live, dia 16, tá bom? Vai ter mais informações lá no meu Instagram. Um beijo e muito, 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 muito obrigada. Beijo! Agora deixa eu ver como é que eu vou desligar isso.